Muito boas tardes. Quero dirigir um cumprimento muito especial aos nossos convidados que estiveram aqui nesta convenção e destacar, evidentemente, o Dr. Carlos Beato, que foi um autarca de referência aqui no distrito de Setúbal, em Grândola, e é também, antes disso, uma personalidade muito carismática e que tem uma relação com a nossa vida democrática muito especial, que todos conhecem, e eu quero também, tendo-o aqui à mão, enaltecer esse propósito de ter sido realmente uma personalidade que sempre contribuiu de forma decisiva para que fôssemos um país melhor, com liberdade, mas também com desenvolvimento, porque é isso que todos procuramos atingir. Cumprimento todos os que estão aqui presentes, evidentemente, e gostava de dar 2 ou 3 notas à guisa de encerramento, que têm alguma coisa a ver com as autárquicas e outras que nem por isso. Eu começo pelas autárquicas. De um modo geral, quem está na vida autárquica tem a noção da relatividade da importância dos partidos. Porquê? Porque quanto mais próximo das pessoas é o poder que se exerce, mais se tendem a esbater aspectos de diferenças partidárias para se pôr em relevo aspectos que são igualmente, se não mais, relevantes, que têm muito que ver com os candidatos que são apresentados, com as ideias que se transportam, com a capacidade para prestar serviço, com a independência com que se julgam os assuntos. Não nos podemos esconder por trás de instituições e de processos burocráticos muito complexos que torna mais difícil as pessoas aperceberem-se exatamente de quem são aqueles que vão decidindo coisas importantes para a sua vida. Quanto mais se decide próximo das pessoas, mais importante se torna o perfil do decisor. É assim. E essa é a razão, porque mesmo antes de haver, do ponto de vista legal, a possibilidade de candidaturas independentes, que, portanto, não tivessem de estar enquadradas no apoio partidário, os partidos, de um modo geral, sempre procuraram pessoas não filiadas, independentes nesse sentido, não filiadas, para incluir nas suas listas autárquicas. E faziam-no, evidentemente, porque precisavam de ir buscar alguma coisa que podiam não ter. Nós não podemos exigir a toda a gente que venha para dentro dos partidos para poder estar a prestar um bom serviço à comunidade. Os partidos têm gente boa e preparada, mas não têm toda a gente boa e preparada. E por essa razão vão muitas vezes à procura também daquilo que não têm para um determinado órgão, para um determinado local, para um determinado município. Às vezes acertam, outras vezes nem por isso, mas de um modo geral a preocupação é esta. Os partidos são importantes porque conformam uma linha de coerência, de atitude perante as coisas. Os partidos respondem pelas suas tradições, pelas suas linhas de pensamento, atestadas pela sua história, pelo seu lastro, que vão gerando, e, portanto, são importantes. Mas há outras coisas que também são importantes. As pessoas que podemos ir buscar e que, por qualquer razão, não estão em partido nenhum, e a maneira como nós próprios nos comportamos perante as coisas e as pessoas. Fazemo-lo a olhar para a nossa terra, para aqueles problemas que existem, e não porque, por qualquer razão, há um programa que tem uma norma, uma ideia geral, que pode até nem ter uma grande aplicação naquele caso em concreto. Nós procuramos, portanto, responder diretamente às pessoas e aos seus problemas. E isso faz que as pessoas
que são dos partidos se comportem, apesar de tudo, com alguma distância sobre os próprios partidos. Porque o que importa mais é resolver aquele problema, é tratar daquele assunto, olhando para a sua terra e não tanto para aquilo que são orientações muito específicas dos próprios partidos. E isso é bom. É bom porque os partidos existem para servir as pessoas e para servir as comunidades. É assim que deve ser. Quanto mais rígidos forem os partidos, quanto mais inflexível for a sua cartilha, o seu programa, mais acontecerá, mais vezes sucederá que as coisas podem não estar de acordo com as necessidades, com os problemas que estão a acontecer, com aquele caso em concreto. Os partidos, portanto, devem mostrar-se razoavelmente flexíveis, abertos, independentes eles próprios para poderem julgar estas situações. Por qualquer razão, conseguem-no fazer com mais sucesso ao nível autárquico do que ao nível nacional. Talvez porque, como há pouco dizia, ao nível nacional, quando vamos para a Assembleia da República ou quando vamos para o Governo, os níveis de administração criam uma distância maior e torna-se menos fácil que as pessoas se apercebam de como as coisas se vão desenvolvendo e que os próprios titulares dos cargos percam a proximidade aos problemas. Há autarcas que dizem: eu gosto, na minha Câmara Municipal, de ver que entre aquilo que decido e a consequência da decisão vai um hiato muito pequeno. Nós conseguimos ver aquilo que decidimos. E às vezes, na escala nacional, não é tanto assim. Há coisas que se decidem e que só muito tempo depois conseguimos perceber as suas implicações e as suas consequências, para o bem e para o mal. Eu acho que o plano nacional não tem de ser igual ao plano autárquico, mas deve igualmente ser influenciado, tanto quanto possível, por esta preocupação de nos pormos numa posição de independência, de abertura, de isenção, para olhar para as pessoas, para os problemas e procurar resolvê-los. E aí nós distinguimos-nos mais, não tanto por sermos deste partido ou de outro partido, mas mais por sermos mais demagogos ou mais objetivos. Procurarmos encontrar soluções que possamos discutir, confrontar com os outros, ou escondermos atrás de fórmulas assim um bocadinho estranhas, que tornam difícil que as pessoas percebam de que estamos a falar, não podendo, portanto, avaliar se o que lhes estamos a propor faz sentido ou não faz. Temos, portanto, no plano nacional, de levar várias das qualidades das autarquias para as nossas decisões, para a nossa maneira de estar. E vice-versa, temos também, muitas vezes, de levar alguma visão nacional para o sítio onde estamos e onde vivemos. Nacional, regional, não podemos ficar só a olhar para a nossa terra e para o nosso umbigo, temos de olhar para o que está à volta. E isso é assim nas autarquias também. O distrito de Setúbal é um distrito que não tem uma única realidade, como nós sabemos. Tem uma parte mais urbana, tem outra de menor densidade populacional, que de certa maneira funciona como mais interior e que fica mais a sul. São realidades distintas. Exigem respostas diferentes porque têm problemas diferentes. Não há uma cartilha para tudo. E eu espero que esta convenção e outros trabalhos preparatórios permitam que realmente os nossos candidatos, os do partido, militantes e aqueles que connosco se candidatarão aos diversos municípios, tenham realmente a capacidade para encontrar respostas específicas para cada um dos seus concelhos, mas ao mesmo tempo terem a capacidade
de olhar para os concelhos vizinhos e terem uma estratégia conjunta que lhes permita, num mundo tão aberto, tão global como aquele que nós vivemos, atrair aquilo que lhes falta. Como no país, atrair investidores e investimento, atrair massa crítica, gente que possa trazer outra maneira de ver as coisas, outros processos, que traga, portanto, o dinamismo que está em falta, o dinheiro que está em falta e a visão de nos relacionarmos com o mundo e com o resto que pode não existir em dado momento. Isto é um desafio importante que eu espero que todo o PSD possa acompanhar nestas eleições de 2017. Sabem qual é o nosso objetivo nacional? Só pode ser o de ter um maior número de mandatos, porque o PSD é um grande partido nacional de implantação autárquica e não pode nunca ter outro objetivo quando parte para umas eleições destas que não seja o de ganhar essas eleições. E ganhar as eleições, para nós é isso, é ter o maior número de mandatos nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia. Sabemos que serão umas centenas de eleições, todas diferentes. Todas diferentes. E que não há, portanto, uma solução, nem um tipo de candidatura, nem um perfil que dê para tudo. Elas não terão todas o mesmo grau de dificuldade. E nós sabemos, pelos resultados históricos que conhecemos aqui no Distrito de Setúbal, que o PSD tem sempre uma tarefa difícil pela frente. E nós cá estaremos, caro Bruno, para reconhecer essa especificidade. Se não partimos todos do mesmo plano, temos evidentemente de ter uma atenção diferente para que possamos ajudar a equilibrar um bocadinho mais as coisas. Mas como disseste e muito bem, não é a Comissão Política Nacional nem os órgãos nacionais que vêm disputar cá as eleições e que vêm trabalhar para esse objetivo. Isso tem de ser realmente o PSD, no distrito, em cada concelho, com os seus militantes, com os seus candidatos, com a sua capacidade. E eu tenho muita confiança, porque conheço muitas das pessoas que têm estas responsabilidades cá, tenho muita confiança em como nós poderemos, nas próximas eleições, ter bons resultados também que comparem com os anteriores no distrito de Setúbal. E desejo-lhes, sinceramente, o melhor trabalho e o melhor resultado que possam alcançar. Nós aproveitaremos também a discussão, agora em sede de especialidade, do Orçamento de Estado, para, de alguma forma, propor à maioria no Parlamento que faça uma reflexão séria sobre o que é que quer fazer em matéria de atribuições e competências dos municípios. Esta conversa sobre a descentralização na nova maioria do Parlamento tem vindo a desenvolver-se sem uma linha que se consiga perceber com rigor. Percebe-se que há uma intenção enunciada de descentralizar, de dar mais poder, portanto, aos municípios. E isso parece-nos positivo. Nós, no passado, procurámos também reforçar esses mecanismos de descentralização. Nós defendemos a descentralização dentro de um princípio de que, com os recursos que temos, se tivermos outros, melhor ainda, mas com os recursos que temos, se pudermos alocar esses recursos da forma mais eficiente, isto é, pô-los à disposição de quem os possa utilizar com os melhores resultados possível, essa deve ser a nossa decisão preferencial. Há coisas que os municípios sabem fazer melhor do que a administração central. E devem fazê-lo. Há coisas que a administração central ganha mais para o país, é mais eficiente a fazer do que à escala dos municípios. É assim. O princípio da descentralização
não é contrário ao Estado Central. Significa, dentro de uma ideia que se chama de subsidiariedade, encontrar sempre o nível adequado para fazer aquilo que é necessário com os recursos que temos. Nós, com os municípios, quando estivemos no governo, ao longo de toda a nossa história democrática, fizemos sempre progressos em matéria de descentralização. E nos últimos anos procurámos mesmo, em áreas muito definidas, sobretudo áreas sociais, ao nível dos cuidados primários de saúde, ao nível do ensino básico e secundário, um pouco também, embora aí com mais dificuldades, ao nível da solidariedade, da segurança social, portanto, do apoio social. Também na área da cultura, procuramos, por vias de contratualização, passar para os municípios um conjunto de responsabilidades que eles aceitaram desenvolver, a troco, evidentemente, dos meios financeiros adequados para poderem prosseguir aquelas finalidades. E, em simultâneo, iniciámos um conjunto de experiências piloto que procuravam justamente, já não só ao nível dos municípios, mas também das áreas no intermunicipalismo que envolviam as CIMs, garantir também processos de descentralização, desta feita, como digo, já não diretamente só para os municípios, mas para a agregação de municípios. Porquê é que o não fizemos logo na lei? Porque há, de um modo geral, uma desconfiança muito grande entre os autarcas e a administração central quanto à capacidade para pôr à disposição das autarquias os meios adequados para as finalidades que se quer transferir em termos de competências. Essa desconfiança é antiga e, como todas as desconfianças, tem a sua razão de ser. E há autarcas que têm razões para estar desconfiados das promessas que ouvem da administração central e dos governos e vice-versa. E há governos que tiveram razões para ficar um bocado desconfiados quando trataram de fazer negociações desta natureza. Como é que se vence a desconfiança? A melhor forma, pareceu-nos a nós, era a de contratualizar, porque assim é simples. Nós dizemos, durante este período de tempo, para fazer estas tarefas, para estes objetivos de gestão, os senhores ficam com estes meios à vossa disposição. E ou as pessoas aceitam, porque o contrato é voluntário, ou não aceitam. Se aceitam, faz-se a experiência e no fim vê-se. Correu bem ou correu mal? Correu bem. Maravilha, menos razões para alimentarmos desconfianças. Pareceu-nos que este era o caminho que devia ser seguido para podermos chegar a um entendimento sobre uma alteração à lei das atribuições e competências dos municípios que fosse acompanhada por uma alteração também à lei de finanças locais. Esse trabalho ficou interrompido. Sabemos que o atual governo não o quis prosseguir, não o quer prosseguir, e parece ter a intenção de seguir um caminho diferente, que é o de mexer logo na lei. Não sei como é que a Associação Nacional de Municípios irá reagir a esta matéria, mas sei o seguinte: qualquer que seja o caminho, faz algum sentido que ele possa ser percorrido antes das eleições autárquicas. Ao contrário de alterações à lei eleitoral, que implicaria estar a mudar as regras do jogo das eleições, muito próximo já das eleições, faz algum sentido que, se queremos transferir competências para os municípios, o façamos antes que novos órgãos iniciem os seus mandatos. Isto parece fazer algum sentido. Portanto, devemos, de facto, concentrar nos próximos meses, até que novos órgãos venham a ser eleitos em 2017, presumivelmente ali para finais de setembro ou princípios de outubro. O Governo depois decidirá para quando é que marcará essas eleições, que conheçam aqueles que vão ser eleitos, as atribuições e competências que estarão à sua disposição. E, portanto, devemos concentrar, até esse momento, todo o trabalho de discussão sobre o que fazer para ter uma melhor lei de atribuições e competências.
Mas, evidentemente, isso terá de ser acompanhado também de alterações à lei das finanças locais. Não me parece um trabalho nada fácil de fazer. Porque se já é difícil fazer esta contratualização, demora tempo a preparar, agora imaginem fazê-lo de uma forma geral e abstrata, não considerando nenhum equipamento em particular, nenhumas necessidades financeiras em particular e tentar estimar que necessidades financeiras é que podem existir para um conjunto de situações que tenham de ficar à disposição dos municípios. Parece-nos um caminho mais difícil, mas é aquele que a atual maioria está a seguir. E nós não ficaremos aliados disso. Primeiro, porque somos um partido com grande implantação nas autarquias e não podemos simplesmente ficar à espera que a nova maioria no Parlamento imponha uma nova lei de atribuições e competências. Até pode vir a fazê-lo, mas nós teremos uma voz neste processo, teremos alguma intervenção neste processo. O que é que queremos em matéria de discussão orçamental? Saber se a maioria quer fazer isto sozinha ou se está aberta a poder fazer isto de uma forma mais alargada, num debate, portanto, que esteja não viciado pelas regras partidárias das maiorias parlamentares, mas de acordo com a necessidade de confrontarmos ideias, de podermos trazer as melhores ideias para o processo, de uma forma que não esteja enviesada por compromissos prévios que possam existir dentro da própria maioria. Veremos se a maioria, portanto, e o Governo estão ou não estão disponíveis também nestes domínios para aceitar algumas ideias e alguns processos que iremos propor em matéria de finanças locais e de lei de atribuições e competências. Terceira nota que vos gostava de deixar e que não tem já nenhuma relação com as eleições autárquicas, tem que ver com a situação que estamos a viver, em particular no nosso país. Nós temos alguma apreensão com aquilo que são oportunidades que estão a ser desperdiçadas no nosso país. Quem assiste aos debates pelo Parlamento fica um bocadinho espantado, eu pelo menos fico, com o exagero retórico que se utiliza para esconder aquilo que são verdadeiramente as decisões que se tomam e as consequências que elas trazem. Nós sabemos fazer contas, olhamos, por exemplo, para aquilo que se está a passar no mercado secundário e sabemos que o país está a pagar mais do que pagava há quase um ano atrás pela dívida pública. Quer dizer, para ser mais preciso, porque não estamos só a pagar mais, estamos a pagar mais do que seria necessário quando olhamos para o comportamento que outros países que, como nós, dependem do Banco Central Europeu, pagam pelas suas dívidas. Portugal é o país da zona euro que paga juros mais caros pela dívida emitida. Porquê? Porquê é que é assim? Bem, nós estimamos que possamos estar a pagar cerca de 350 milhões de euros a mais do que seria necessário se tivéssemos tido um desempenho mais ou menos idêntico ao que tínhamos há um ano atrás e que nos colocava muito mais próximo de Espanha e de outros países que também têm o euro. 350 milhões é dinheiro. Dava ou para pagar mais dívida e ficar a pagar menos juros para o futuro, ou, em alternativa, para poder atualizar as pensões sem estar a criar novos impostos. Já não é mau. Estamos a falar, apesar de tudo, de muito dinheiro. Estamos a perder oportunidades, porque tudo aquilo que a atual maioria e governo está a escolher fazer sai mais caro, custa mais do que custaria se tivéssemos a transmitir aos mercados a confiança
que era possível transmitir. Claro que transmitir confiança aos mercados e aos investidores e casar isso com a contra-reforma que vem estando a desenvolver-se, revertendo um conjunto de medidas de natureza estrutural. Não estou a falar nem dos salários, nem de nada disso. Estou a falar de medidas estruturais, como aquelas que foram decididas pelo Governo, e lembro só outra, que também custa dinheiro, tem que ver com os transportes públicos de Lisboa e do Porto. O país inteiro paga os déficits dos transportes públicos de Lisboa e do Porto. E nós decidimos, ainda na anterior legislatura, fazer uma concessão da gestão dessas empresas a privados. E nos termos dos contratos que estavam feitos, isso haveria de gerar uma poupança de cerca de 800 milhões de euros, perto de 800 milhões de euros em quase 10 anos. Dava um bocadinho menos que 90 milhões por ano. Também é dinheiro. Também é dinheiro. Quer dizer, era dinheiro que nós pouparíamos para fazer outras coisas. E aqueles que iam gerir essas empresas iam renovar as frotas, não iam aumentar os preços acima da inflação e por aí fora. Portanto, isso tudo estava contratualizado. Ora, 350, mais para aí pelo menos quase 80 por ano, já nos dava aqui quase 430 milhões para poder dispor de outra maneira para o ano. E podíamos somar assim mais coisas destas. Estamos a desperdiçar oportunidades. Podíamos estar a fazer mais poupanças, ou para, como eu disse há bocadinho, abater mais à nossa dívida e, portanto, que ela pesasse menos. Era mais fácil ao Primeiro-Ministro responder ao Bloco de Esquerda: olha, nós renegociamos os juros da dívida. Sim, senhor, vamos a tirar pleno partido das condições que nos estão a oferecer, que outros Estados estão a utilizar e nós não. Já era bom, era mais simples. Preocupa-nos, portanto, que estejamos a desperdiçar essas oportunidades. E, sobretudo, que não se vislumbre uma estratégia que possa aumentar a nossa capacidade para crescer. E isso é muito importante, porque se nós não crescermos mais, também teremos mais dificuldade em ter aquilo a que se chama uma sociedade mais desenvolvida. Nós gostamos que a justiça social se faça independentemente do nível de rendimento. É assim, a justiça social que pressupõe a redistribuição será mais forte se tivermos mais para redistribuir, mais fraca se tivermos menos. Portanto, nós preferimos ter mais do que ter menos. Mas não quer dizer que, quando temos menos, não nos preocupemos com a justiça das decisões que tomamos. É muito curioso que ontem, enquanto estávamos no Parlamento a fazer o debate do Orçamento de Estado, o Instituto Nacional de Estatística divulgou estatísticas a propósito das desigualdades no país. E passou inteiramente despercebido, pelo menos a mim, não reparei que alguém tivesse feito alusão a isso na comunicação social, que é como quem diz, disso tivesse feito eco na comunicação social, que tivesse escrito sobre o assunto. Eu ainda não dei por isso. Os dados apontam para que nos últimos anos um dos elementos que nos permite ver as desigualdades, que é o coeficiente de Gini, é um palavrão que nos permite, no entanto, saber se as desigualdades de rendimento aumentam ou diminuem. E têm vindo a diminuir em Portugal. Nos últimos anos, apesar das dificuldades por que o país passou, as desigualdades diminuíram. Reparem bem. Isto parece ir contra a retórica vigente. Não é suposto. Um governo do PSD e do CDS só pode ter aumentado as desigualdades. E quem diga ao contrário, mesmo que seja o Instituto Nacional de Estatística, não está a ver bem o problema.
Vivemos assim um tempo a que pelos Estados Unidos da América já se chamou de pós-verdade. Pós-facto. Os factos não interessam muito. O que interessa é aquilo que queremos dizer e a opinião que temos sobre as coisas. E se o anterior governo agravou as desigualdades, no nosso entendimento, é porque agravou as desigualdades. Ponto final. E quem disser o contrário, benza-se de Deus. Há quem se benza. Quando a gente diz o contrário, isso não pode ter acontecido. É assim quase que profanar um axioma. Mas aconteceu. A verdade é que a gente vê os dados do Instituto Nacional de Estatística, as desigualdades atenuaram-se. Porém, o país ainda é profundamente desigual. Isto não nos satisfaz nada, porque, apesar desse resultado, nós continuamos ainda a ter desigualdades gritantes no nosso país. Temos, portanto, ainda muito que fazer para, justamente, ultrapassar as privações, sobretudo das pessoas que têm menos rendimentos e que precisam, evidentemente, de ter uma resposta do Estado e da sociedade mais atenta, mais a tempo do que muitas vezes sucede. Mas, como eu dizia, para retomar o meu fio de conversa, se nós queremos ser mais rápidos e efetivos na correção dessas desigualdades, mas também corrigir de modo a que o nível geral melhore para todos, temos de ter mais para distribuir. Temos de ter mais rendimento e mais riqueza. Ora, ela não cai do céu. É preciso ter uma estratégia para criar essa riqueza, senão as pessoas não vão ter acesso a mais rendimento e a mais oportunidades. Ora, isso não existe na atual solução governativa. Ainda hoje vi notícia de júbilo por praticamente tudo aquilo que estava acordado entre os partidos que sustentam a maioria estar efetivado. Ainda não se completou um ano de governo e o programa já se esgotou. Agora é preciso estabelecer outras metas. Não vai ser tão fácil, evidentemente, porque para se poder satisfazer a restrição orçamental, que é como quem diz, olhando para a realidade, já vai ser difícil distribuir muito mais. Mas será muito interessante verificar o que é que vai resultar da revisão desses acordos. Que novos acordos os partidos da maioria irão estabelecer que tragam crescimento a Portugal, já que até hoje não o conseguiram fazer. Até hoje, o seu programa conduziu a um resultado mais medíocre do que aquele que nós deixámos. A economia cresce menos, o consumo cresce menos, as exportações crescem menos, o investimento cai e por aí fora. Portanto, as pessoas podem ainda não sentir os reflexos desta situação, mas é matemático. Ele cá há de aparecer lá mais para a frente. É assim. Ora, nós estamos preocupados em que Portugal esteja também a desperdiçar a oportunidade de ter uma estratégia de crescimento como deve ser. Que possa atrair investimento, que possa captar a atenção de novos investidores, mas também de novos processos, de gente que possa acrescentar alguma coisa àquilo que somos. Nós lutámos bastante quando estávamos no governo para que a Web Summit se pudesse realizar em Portugal. E houve muitas pessoas, de resto, uma delas até está hoje no governo e é secretário de Estado com esta responsabilidade, que se empenharam muito para que este resultado acontecesse. E vamos ter, justamente, a partir da próxima semana, a Web Summit aqui em Lisboa. Conseguimos conquistar isso à capital da Irlanda. E isso põe Lisboa e Portugal no mapa de todas as startups. De gente, portanto, que tem muitas ideias, procura uma forma adequada de financiar essas ideias, que quer crescer rapidamente e atrair a melhor inovação para os seus processos de decisão. E isso é muito importante para Portugal e para as startups portuguesas. Mas isso precisa de ser multiplicado, não só pelas startups, mas também
pelas outras empresas. E isso exige uma estratégia própria. Essa estratégia não existe hoje no Governo. Nós procuraremos também trazer algumas ideias sobre isto para a discussão de especialidade do orçamento. Mas eu espero que exista da parte do Governo uma reação diferente daquela que tem existido até hoje. O Governo, sempre que é chamado a pronunciar-se sobre este tipo de situação, de disponibilidade para podermos acordar uma estratégia para o futuro, a pensar no país e nas pessoas, reage com muito preconceito. Com muito preconceito e não só. E muitas vezes também agitando inverdades que sabe que não fazem sentido, mas que ajudam a desviar as atenções. Eu espero que isso mude, sinceramente, porque nenhum de nós tem interesse em que o nosso país fique pior. Estando hoje na oposição, nós não podemos ser responsabilizados por aquilo que o Governo faz ou decide, é evidente. Mas procuraremos, tanto quanto possível, mostrar às pessoas que é possível fazer de outra maneira. Responsabilizando o Governo por querer fazer ou não fazer dessa outra maneira. Mas há coisas que não vale a pena estar a discutir eternamente. É importante saber se queremos ou não queremos fazê-las. Se queremos fazê-las, depois até podemos demorar um bocadinho mais a chegar a um entendimento. Mas ou queremos ou não queremos. Não vale a pena andar a simular. Eu acho que valia a pena que houvesse um debate sério sobre como pôr o país a crescer mesmo. Porque o Governo, ainda só agora, definiu as suas prioridades para 2017 e já fixou uma expectativa, uma ambição menor do que aquela que nós já tivemos em 2015. Como achamos e julgamos que não estamos sós nesta observação, que mesmo essa meta que foi fixada é um tanto otimista, quer dizer que ainda vamos ficar pior. Não esqueçam, não foi há um ano que o Governo disse que íamos crescer 1,8% em 2016. Foi há meio ano. Foi há meio ano, não foi há um ano, foi há meio ano. E na altura nós dissemos, isso não faz muito sentido, em que é que se baseiam para propor um número desses? O Governo insistiu, não senhor, nós temos uma estratégia para isso. O tempo foi passando, foi-se medindo, já se percebeu, o próprio Governo já veio admitir, finalmente, que isso não tem viabilidade nenhuma. Agora imaginem que nós nem 1,5% cresceremos em 2017. Por este andar, será muito difícil que Portugal, ficando para trás em relação aos outros, possa, nos próximos anos, oferecer aos seus cidadãos, aos portugueses, uma perspectiva de realização mínima que os outros, nos outros países, irão alcançar. Eu espero que haja determinação, mas para isso é preciso que o Governo seja, de alguma maneira, direto, frontal e corajoso nas decisões que toma. Mas, sobretudo, há decisões que não podem ser adiadas. Eu dou um exemplo de uma situação flagrante que tem implicações económicas sérias e que está a passar-se neste filme de tão fraca qualidade que é aquele que estamos a observar sobre a Caixa Geral de Depósitos. Parece que anda tudo sem rei nem roque. Não há quem mande, não há quem tome uma decisão, não há quem tenha coragem de dizer o que se tem de fazer. Já é a segunda vez que acontece com a Caixa Geral de Depósitos. A primeira vez foi quando o Governo demorou demasiado tempo a substituir a administração. Já tinha decidido que não queria a que estava, não sabia se tinha a que queria para depois, porque a que queria para depois disse que só aceitaria se determinado procedimento fosse aceito em Bruxelas e andou-se a discutir tudo em Bruxelas, com a administração que não existia da Caixa, para ver se podíamos ter uma nova administração. Pediu-se à administração anterior que continuasse em funções, enquanto outros estavam a tratar de negociar o futuro da Caixa. Só isto
já revela uma maneira de estar. Então não era suposto que fosse a administração da Caixa a tratar do assunto? É que ainda não está na administração que trata deste assunto? Não se entende. Mau espetáculo. Um banco, o maior banco do país, com uma administração que não sabe responder pelo que está a ser negociado para o futuro da instituição. Que não sabe o que dizer aos seus clientes, que não sabe o que há de dizer aos seus colaboradores, que não sabe o que há de dizer ao mercado, aos depositantes. Não sabe. Porquê? Porque quem sabe e está a tratar disso não está ainda na administração. In extremis, quando os administradores, que iam ser dispensados, disseram já é tempo de nos substituírem, desculpem lá, o nosso mandato já acabou há muito tempo, ponham lá aqui uma nova administração. Então lá veio uma nova administração. E agora, que ainda não se conhece nem o que foi o plano de recapitalização, nem o que é o plano de reestruturação da Caixa, porque tudo isso querem nos fazer acreditar já está meio decidido, mas ainda não está fechado, porque a nova administração agora tem de tratar dos pormenores. Não sabemos se esta administração fica ou não fica, porque não sabemos se querem ou não querem cumprir a lei. Acham que isto é uma maneira séria de tratar a principal instituição financeira do país, que é pública, que é a Caixa Geral de Depósitos? Já toda a gente explicou o que é que tem de acontecer. O que tem de acontecer é que pague o governo que quiser pagar àquela administração, porque é o governo que trata disso e que determina isso. Podemos concordar mais ou menos, mas isso o governo é que trata. Agora, pague o que quiser pagar e o que puder pagar, mas toda a gente está obrigada no Estado a deveres de transparência. É assim. Alguém aceitou aquele encargo julgando que ia trabalhar para a privada? Alguém achou no governo que podia isentar uma certa classe de gestores do escrutínio público e do dever de transparência quanto aos seus rendimentos? O que é que se passa? Até o Presidente da República já emitiu um parecer, nesta sexta-feira, que recomenda ao Governo a resolução deste problema, ou ao Parlamento. E, depois de tudo isto, não há uma decisão. E o Primeiro-Ministro empurra para o Tribunal Constitucional, e o Partido Socialista empurra, bem, já empurrou para os administradores, agora também já está a empurrar para o Tribunal Constitucional. Está sem rei nem roque. Há coisas onde é muito importante saber que há autoridade e esclarecimento. E se alguma destas coisas ainda existir pelo Governo, está na hora de se fazer ouvir e está na hora de ter um ponto final. E pronto, o meu relógio aqui indica que já me excedi pelo menos em 13 minutos, o que significa, portanto, que devo também eu pôr um ponto final nesta comunicação, desejando-lhes um bom trabalho, um sério e bom trabalho para a preparação das autárquicas. Estamos todos a trabalhar em conjunto para conseguir escolher os melhores, de entre os que estão disponíveis, evidentemente, e o que contam são os que estão disponíveis, e para lhes proporcionar as melhores condições para que o resultado seja aquele que ambicionamos. E tenho a certeza que vamos trabalhar todos em conjunto nestes objetivos, porque eles são importantes para as nossas terras, para as nossas regiões e para o nosso país. Muito obrigado.